Sampaio segue líder com 100% de aproveitamento. Já teremos o primeiro grande clássico do futebol maranhense, o Clássico Vovô, no domingo. E o Superclássico acontecendo na próxima quarta-feira. Pinheiro sai de casa, bota o pé na estrada. O time do Imperatriz também continuará na estrada, jogando fora de casa. E o Chapadinha, time do Galo da Chapada, e ainda o Cordino ainda esperam a primeira vitória, assim também como o time do Pinheiro Atlético Clube, que ainda não venceram no Campeonato Maranhense. Olá, tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, aqui no nosso canal Lécio Costa Narrador. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações. Seu joinha é muito importante aqui para o fortalecimento, compartilhe, deixe os seus comentários aqui, porque eles valem a sua participação com a gente, tá bom? Vamos nessa! Todos os dias é bom lembrar que temos a nossa live que acontece às 11 horas e 15 minutos. E lá você pode mandar o seu áudio, você pode bater um papo até ao vivo com a gente, se você ligar, a gente vai te colocar para bater esse papo, tá bom? Então não perca tempo, manda o seu recadinho para nós, vamos analisar juntos o Campeonato Maranhense até esta quarta rodada, e a partir do fim de semana, com 2 jogos no sábado e 2 jogos no domingo. Agradecer aos nossos apoiadores, Mebaba Alumínio, Refrigerante e Refrigeração, Projeto Educando com Esporte e Caninha de Ouro, a mais autêntica e saborosa cachaça do Brasil. Passando aqui no rodapé os telefones dos nossos parceiros. Aí, se você precisar, por gentileza, sinta-se muito à vontade. Rodada do Campeonato Maranhense, o Sampaio segue mais líder do que nunca. A Bolívia Querida está com 100% de aproveitamento, com 4 jogos e 4 vitórias. O Maranhão Atlético Clube deu uma tropeçada na Princesa da Baixada, por isso agora com a vitória diante do Cordino, tem apenas 10 pontos, 2 a menos que o time do Sampaio Corrêa. Ambos estarão se encontrando no próximo domingo. O Maranhão Atlético Clube com uma viagem muito longa, lá da cidade de Barra do Corda até São Luís do Maranhão. Precisaria de tempo para descansar, destravar a musculatura da moçada, treinamento para o jogo diante do Sampaio Corrêa. Portanto, alguns jogadores até foram poupados pelo técnico Zé Augusto. Mas aqueles que entraram em campo, eles deram conta do recado, estiveram muito bem. O goleiro Jean, por exemplo, que esteve substituindo ao goleiro Moisés. O Zé disse aqui no conteúdo da nossa live hoje, de que era preciso porque precisa ter jogadores em ritmo de jogo. O Moisés é o titular, ele garantiu, mas o Jean, que é um grande goleiro, demonstrou mais uma vez fazendo uma grande exibição com boas defesas maravilhosas no jogo diante do Cordino. O jogo terminou com o Maranhão Atlético Clube abrindo o marcador em 1-0, o Cordino empatando 1-1 e o Maranhão virando com capote, fazendo então 2-1, foi o placar final na cidade de Barra do Corda. Pé na estrada, o time chegando aqui em São Luís do Maranhão já para recuperação nesta quinta-feira e amanhã o treinamento na sexta, mais um treinamento muito leve no sábado e o confronto do domingo diante do Sampaio Corrêa Futebol Clube. O time tricolor de aço, aliás, o Maranhão Atlético Clube, ainda para fechar esse primeiro momento aqui do Maranhão Atlético Clube, já vou falar do Sampaio, já colocou os ingressos para o confronto. Atenção, torcedor, porque tem espaço de arquibancadas e tem também o preço de ingresso. O mandante, é bom lembrar, que é o Maranhão Atlético Clube. Vamos lá. Aqui a nota da assessoria de imprensa do Maranhão Atlético Clube diz o seguinte: as vendas iniciam nesta sexta-feira, 26, na Secretaria do Clube, localizada na sede social, a partir das 9 horas e 30 minutos. No sábado, véspera da partida, inicia-se também a venda na bilheteria do Estádio Castelão, nos mesmos horários de funcionamento, informados para a Secretaria. No dia do jogo, domingo, os ingressos serão vendidos na sede do clube das 9 até as 11 horas. Na bilheteria do estádio também a partir das 9 horas. O setor aberto e destinado ao MAC é o setor 3, sendo o de cadeiras cobertas destinados às 2 equipes. Os valores: cadeiras cobertas, R$ 80,00 inteira, R$ 40,00 a meia. Setor 3, fica a torcida do Maranhão Atlético Clube, e a torcida do MAC vai pagar na inteira R$ 40 e R$ 20,00 a meia. Setor 6, é o setor que vai ficar a torcida do Sampaio. Setor 6, apenas o setor 6, que compreende ali 5 e 6, né, aberto.
R$40 inteira e R$20 a meia. O setor 6 será destinado à torcida do Sampaio Observação, que faz a assessoria de comunicação do Maranhão Atlético Clube. Portanto, galera, tudo sob controle para essa quinta rodada do Campeonato Maranhense de Futebol. Recadinho aqui dos nossos parceiros, eu volto já para falar do Sampaio Corrêa. Apresentamos a você a cachaça mais autêntica e saborosa do Brasil, feita com paixão e tradição, que marca a vida das pessoas. Esteja você em uma festa animada ou apenas relaxando em casa, a nossa caninha do ouro é a melhor opção em qualquer ocasião. Peça agora a sua caninha do ouro, a autêntica caninha brasileira, e deixe o sabor do Brasil invadir o seu dia. Para pedidos e mais informações, ligue para 98 81 15 61 17, 81 15 61 17. Cachaça, tradição, paixão e sabor. Apenas para você. Caninha do Ouro, a melhor opção em qualquer ocasião. Meval Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatraque bem ao lado do sinal. O WhatsApp 987242849 ou ligue 3238-5050 98802-0326. Hoje eu vim conversar com vocês sobre resistência de carro térmico. Sabe aquele equipamento no hotel, no supermercado ou no restaurante? Então, a gente vende as resistências que podem ser em 2 tamanhos, ou em formato circular ou formato em U. Também a gente trabalha com a venda da resistência para cafeteira industrial, em 2 tamanhos. Quer saber mais? É só pedir o orçamento aqui da Refricenter. Refricenter Refrigeração, Matriz Mercado Central, filial na Avenida Guajajaras, no bairro do São Cristóvão. Time do Sampaio Corrêa, 100% tricolor de aço. E a equipe do Sampaio Corrêa foi a campo ontem com alguns jogadores que ficaram fora. Por exemplo, o Maurício, que o torcedor, o Maurício ficou de fora. O Maurício foi liberado e até mesmo fez um grande jogo na cidade de Tuntum, né? Que jogada daquele gol, o Maurício uma regularidade impressionante, tá voando nesse princípio de temporada. Aí o Maurício, ele foi liberado para assistir ao nascimento do seu filho, tá? Então por isso ele desfalcou o Sampaio Corrêa no jogo de ontem. O Rafael foi colocado lá pelo lado direito. E o time do Sampaio Corrêa também informa aqui que o Nadson, atacante, encontra-se em período de transição. Ele está machucado após se recuperar de dores no pubis. A galera que tem perguntado muito sobre o Nadson não tem ali a oportunidade, vinha treinando muito bem, mas acabou sofrendo essa contusão. Então o Nadson está se recuperando com dores no pubis. O Dimas, lateral esquerdo, segue no departamento médico, também está machucado, tratando um estiramento muscular. Então, Dimas também no departamento médico. E tem mais um no departamento médico. O zagueiro Betão e os volantes, aliás, 2, né? E os volantes Jonathan Varela, ainda o Evandro, seguem trabalhos fisioterápicos no departamento médico. Então, aqui são mais 3, né? O zagueiro Betão, volantes Jonathan Varela e Evandro. Então, todos eles fazendo trabalhos fisioterapêuticos no departamento médico do clube. E mais uma vez reforçando que o volante Maurício foi liberado para acompanhar o nascimento do seu filho, que ocorreu ontem, né? E a diretoria do Sampaio Corrêa. Então a comissão técnica liberou o jogador e nem poderia ser diferente, né? É um momento ímpar na vida de qualquer pessoa e o Maurício, claro, assistiu o nascimento aí do seu filhinho. Então, dadas essas explicações, galera, agora está na hora de uma explicação do jogo, professor. Professor Tiago Gomes, que vai falar para nós aqui, a coletiva que ele deu ontem, lá no Estádio Castelão, a respeito do jogo do Sampaio Corrêa e do Chapadinha. Vamos lá ouvir o que achou do jogo, como analisa o professor Tiago Gomes. Boas chances de gol, acho que o goleiro do adversário estava com uma noite boa também, fez algumas defesas importantes. A gente no primeiro tempo controlou muito a partida. No intervalo, com a questão de tirar o Thaleson, que estava pesando a posterior dele, a gente teve que quebrar o sistema. E não era o momento de quebrar o sistema tático, eu queria botar naturalmente um ala, mas a gente não tinha esse jogador no banco para manter o modelo de jogo. E nessa mudança, percebi que a gente nos primeiros 10, 12 minutos ali, a gente demorou para se encontrar no campo no 4-2-3-1.
e aí o nosso adversário entrou um pouco mais no nosso campo, começou a rondar um pouco mais, teve um pouquinho mais de posse de bola, mas depois ao longo da partida nossos atletas se encontraram e aí conseguiram voltar a atacar, conseguiram voltar a ter o volume, fez o segundo gol, poderia ter feito o terceiro, o goleiro fez uma grande defesa no cabeceio do Iago e a gente sai daqui com mais uma vitória, mantendo 100%, então eu fico feliz com a evolução da equipe e a gente também sabe que ainda temos muito para evoluir, então isso que é muito, muito positivo da noite é que o nosso sentimento é que demos um passo importante e ao mesmo tempo estamos com o sentimento que temos ainda muita margem de evolução. E nessa evolução, o que está te agradando mais? Quais pontos na tua análise está em evolução de acordo com o planejado? Eu acho que a nossa organização defensiva hoje deu um resultado, a gente não sofre gols, isso é importante, toda vez que você acaba uma partida sem tomar gols, a gente começa dando parabéns para todo o sistema defensivo, que começa onde? Começa no Baio, começa no Pimentinha, o sistema defensivo começa no Gustavo, começa nos atacantes que fazem o primeiro start de marcação, até chegar na nossa defesa e chegar no nosso goleiro, que teve mais uma boa noite, mais um grande trabalho do sistema defensivo. Então, acho que a nossa organização defensiva foi boa, a gente ainda oscilou um pouquinho, como eu falei, quando a gente mudou o sistema tático, acho que isso é algo que nós não tivemos tempo de trabalhar também, foi muito corrido, isso não é nenhuma culpa dos jogadores, é uma questão totalmente do nosso tempo de preparação, porque a gente treinou o time para jogar no 3-4-3. A variação do 4-2-3-1 e do 4-3-3, ela pouco foi treinada, a gente treinou poucas sessões de treinamento porque não deu tempo, né? Agora, por exemplo, a gente só recuperou e jogou. Então nós não tivemos a capacidade de nos últimos 15 dias aí treinar o 4-2-3-1 ou o 4-3-3. Então isso faz parte, eu falei para eles agora, dei parabéns pela vitória, fizeram mais uma grande partida e a gente aí consegue 4 vitórias seguidas. Eu acho que em pegar todos os estaduais de futebol brasileiro, aí são poucas equipes que têm 4 vitórias seguidas e alguns estaduais ainda não têm 4 jogos, então isso é um ponto importante para o Sampaio, né? Acho que a gente está conseguindo aí manter o time vencendo no topo da tabela, que é um dos nossos objetivos. Então tá aí o professor dando aí o seu esclarecimento, fazendo análise do jogo para nós, né? A coletiva que ele deu ontem lá no Estádio Castelão a respeito então de Sampaio Corrêa e Chapadinha. Já sabe que era preciso também dosar um pouquinho aí a energia da moçada, poupar alguns jogadores, e o Maurício teve nessa, né? O Fábio Guiar havia sido também tirado do jogo lá em Chapadinha, em Tuntum, muito quente, 41 graus lá na sensação térmica, e colocou naquela ocasião o Titi, né? E foi muito bem, por sinal. Vamos ver aí o que é que vai armar e como o Sampaio Corrêa, já que alguns torcedores esperam que o time renda muito melhor nesse confronto do Clássico diante do Maranhão Atlético, que acontece domingo, 16 horas. Você acompanha com cobertura aqui no canal, com a minha narração lá no Estádio Castelão, tá? Então, direto do Estádio Castelão, a nossa transmissão para Sampaio Corrêa e Maranhão Atlético Clube, com o mando de campo sendo do Maranhão Atlético Clube. Lembrando que o canal vai transmitir também no sábado as emoções do Moto Clube na estreia do Tuca Guimarães. Moto Clube e Cordino, o jogo vai acontecer lá no tô trocando as bolas, lá no estádio Leandro Silva Leandrão, na cidade de Barra do Corda. Então é a estreia do técnico do Moto Clube de São Luís, que foi contratado ontem, que chegou aqui em São Luís do Maranhão, já nesta quinta-feira, e passando direto, já com destino a Barra do Corda, não tem tempo para conversinha, para blá blá blá. Tem que chegar, botar o time, ver o que é que tem o Moto Clube de São Luís, partir para dentro mesmo e trabalhar essa moçada. Tuca Andrade, o novo treinador do Moto Clube, apresentamos hoje na nossa live às 11 horas e 15 minutos. É o Antônio Carlos Guimarães, natural de São Paulo, que esteve no Audax. As equipes por onde ele passou: Nacional de São Paulo, Uberlândia de Minas Gerais, 13 de Campina Grande, Juventus de Jaraguá, Juventus de São Paulo, esse aqui é o moleque travesso da rua Javari, Boa Esporte de Minas Gerais, Monte Azul, também na Patrocinense, foi aqui eu falei hoje que ele foi treinador, foi coordenador técnico da seleção cubana, no Audax do Rio de Janeiro, e agora se transferiu para o Moto Clube de São Luís. Esse aqui é o novo treinador do Papão do Norte. Muita sorte aí para o senhor Tuca Guimarães Andrade, me parece que é o ator, né? Mas Tuca Guimarães é o novo técnico do Moto Clube de São Luís. Muita sorte, porque o Moto ontem perdeu lá na cidade de Tuntum por 3-2, teve o Eric expulso, e agora vamos ver nessa transição, pode ser até que o professor deixe ainda
ali na área técnica o Leandro Flávio, né, que está respondendo pela comissão. Ou será que ele já encararia essa parada diante do Cordino? Olha, essa parada não é fácil não para o Motoclube de São Luís, para toda a nossa torcida, porque o Cordino, que até não tem jogado mal, mas não tem vencido os seus jogos, né? Então está precisando aí de um direcionamento para as vitórias, para que o próprio Mastrilho Veiga possa continuar no comando, mas o time até que não vem jogando mal, não jogou mal diante do Maranhão, mas teve algumas falhas pontuais que acabou lhe rendendo uma derrota, né? Então uma parte totalmente negativa aí para o time do Cordino. Galera, a quarta rodada dos resultados, para a gente dar uma relembrada aqui, Cordino 1, Maranhão 2, Tum-Tum 3-2 no Motoclube e Pinheiro 2-2 com a Imperatriz. O Pinheiro é outro, né, que não consegue vencer em casa. Tá vencendo, parece dar uma pregada, dar um branco na moçada no final do jogo, né, e acabou empatando com a Imperatriz, estando ganhando já bem nos acréscimos, quase no final do jogo. E o Sampaio Corrêa ganhou Chapadinha de 2-0, deu uma desacelerada por conta do jogo diante do Maranhão Atlético Clube, que acontece já neste domingo. A rodada 5 do Campeonato Maranhense, aqui para você, Chapadinha Imperatriz, 16h15, neste sábado, a gente vai acompanhar mesmo que à distância, no Leandrão, a cobertura nossa, com a minha narração, para Cordino e o Motoclube de São Luís, estaremos transmitindo ao lado do professor Bebeto e do Acácio. Maranhão Atlético Clube Sampaio Corrêa, estarei também no comando da grande jornada esportiva neste domingo, direto do Estádio Castelão, e Tum-Tum e Pinheiro Atlético Clube no Rafael Seabra. A gente vai acompanhar também à distância esse jogo, mas trazer as informações aqui para você no nosso canal Laércio Costa Narrador. Portanto, essa rodada. Uma coisa que está me chamando muita atenção, me deixando muito incomodado, são os números do Campeonato Maranhense. A forma de disputa tá boa, o campeonato tá bom, mas a frequência do público não tá legal. Você sabe qual foi o melhor público do campeonato até agora? Imperatriz e Moto, 1.310 torcedores no Frei Epifânio da Abadia. Pinheiro e Sampaio Corrêa, o segundo melhor público, 841 pagantes. Estou falando aqui o segundo melhor público do campeonato, 841 pagantes. Maranhão, Chapadinha e Maranhão, 600 pagantes. Né? Estou vendo aqui os números. Sampaio Corrêa e Cordino, você se recorda? Sampaio jogando contra o Cordino, 425 pagantes, minha galera. 425 pagantes, pouco demais. Motoclube e Pinheiro, 373 pagantes. Tum-Tum e Sampaio Corrêa, 311 pagantes. Vamos seguindo. Maranhão e Tum-Tum, 247 pagantes. Cordino e Chapadinha, 222 pagantes. Tum-Tum e Imperatriz, 202 pagantes. O menor público do Campeonato Maranhense até esse momento. Então, a minha pergunta é, dá para fazer futebol dessa maneira? Ia contar ontem o público do Sampaio Corrêa, né? Sampaio Corrêa ontem, tivemos de novo um público muito pequeno para a importância do jogo, de um time que está 100% no Campeonato Maranhense, ter um público apenas de 621 torcedores. Melhorou do Cordino para cá, né? Para o Chapadinha melhorou. 621 pagantes, com 552, 337 pagantes, mais 21 sócios torcedores que pagaram. Desse público pagante. Público total 621, né? Com uma renda de 7.315. Isso aqui é muito preocupante para o Campeonato Maranhense, que eu repito, a fórmula do Campeonato Maranhense está muito boa, mas está batendo exatamente nessa parte aí da arrecadação. Por que será, Laércio Costa? Por que será? Bom, está faltando o torcedor acreditar, o torcedor assimilar um pouquinho mais, porque o campeonato tem 16 jogos, 7 vitórias de mandantes, 4 vitórias de visitantes e 5 empates, né? O Campeonato Maranhense. Então, tá um campeonato cheio de gols, a rodada tá boa, tem muitos gols, né? Então tá na hora do torcedor apenas, eu vou pro jogo, eu tenho que ver meu time, eu tenho que chegar por lá. A média de público no campeonato desse momento, né, é de 503 torcedores. 503 torcedores, a média de público do Campeonato Maranhense. Então tá pouquinho, tá na hora do torcedor verdadeiramente tirar o pijama e ir para o estádio e assistir aos jogos, né, do seu clube, do seu time preferido. Galera, hoje é aniversário de São Paulo. O que é que acontece hoje? Pois é, a decisão da Copa São Paulo de Futebol Juniores, né? Amanhã traz todos os detalhes para você, só para parabenizar a maior cidade brasileira, uma das maiores da América do Sul,
e, consequentemente, a gente manda um abraço para os meus familiares que estão lá em São Paulo, a minha mãe, meus irmãos, sobrinhos, primos. A gente tem uma família grande lá também na capital Bandeirantes. Então, meu abraço, galera, e parabéns para São Paulo. Ficamos por aqui, não esqueça a nossa live de amanhã, sexta-feira, a partir das 11 horas e 15 minutos, já mostrando tudo dos preparativos para o confronto Samará, Sampaio Maranhão Atlético Clube, para o jogo do Cordino e Moto Clube de São Luís, jogos que você vai acompanhar aqui no canal Lécio Costa Narrador neste fim de semana. Grande abraço a todos, muito obrigado pela sua companhia e até mais.